De volta a mais uma edição do quadro Bom Sabor, Daniela Schiavo, hoje participando, estreando conosco. Tudo bom, Dani? Bom, Tati. Seja muito bem-vinda, obrigada, viu? Que delícia estar aqui. Um prazer recebê-la. Obrigada, Tati. Dani, e eu tô com uma felicidade dupla. Primeiro, por receber você aqui, a gente já acompanha um pouquinho o seu trabalho, né? A qualidade do seu trabalho. E segundo, que você vai fazer uma receita, minha amiga, é um bolo de laranja com cobertura de pistache. E eu Tati. sou fã do pistache, eu já tô com água na boca. É um bolo de laranja, um bolinho de vó. Ai, Um bolinho bem gostoso, molhadinho de vó mesmo, mas com um pouquinho mais de sabor, que é o pistache. E trouxe também uma farinha de amêndoa, que dá um diferencial nesse bolo. Adorei. Vocês vão gostar. Para nossa preparação do bolo, então, qual a relação dos ingredientes e mais ou menos a quantidade que você está utilizando, Dani? Então, aqui eu não tenho todo, tá marcadinho. Eu tenho até uma colinha aqui, deixa eu pegar. Vamos ver na colinha? Pronto. Vamos lá na colinha aqui. Farinha de trigo. Farinha de trigo, 340 gramas. Tá. 100 gramas de farinha de trigo, de amêndoas, farinha de amêndoas. Ok. 3 ovos, 250 gramas, é isso de manteiga. Isso. Sem sal, pessoal, sem sal. Aqui pitadinha de sal, um iogurte. Iogurte natural? Natural, iogurte natural. Tá. 170 gramas. Tá. Pistache sem casca, com sal. 50 gramas aproximadamente. Perfeito. Mais ou menos isso. Suco de laranja, o suquinho também, 200 mililitros de suco de laranja. Suco de laranja. Tá? Começando bem a preparação e aí a gente vai reforçando e você Vai acompanha reforçando, vai também ter, no né? Vai vídeo. ter direitinho, todo... Vai anotando. Vão anotando que tá tudo direitinho, vai passar na legenda pra vocês a quantidade certinha dos ingredientes. E a receita que vale a pena Vale a fazer, pena, né? que é deliciosa. Começando então a preparação. Vamos lá. A gente vai usar a batedeira. Nós vamos colocar primeiro o açúcar, tá? O açúcar que tá aqui. A gente vai colocar na batedeira o açúcar. Tradicional e gostoso, o bolo que da avó, com um delícia. toque especial. Isso. E vamos colocar a manteiga. E aí a gente vai deixar bater, fazer essa mistura aqui. Primeiro do açúcar E a da manteiga. Tá? Começa devagar. Bater bastante esse açúcar com a manteiga. Lembrando que a manteiga tem que estar em temperatura ambiente, fica mais fácil. Tá? 200 gramas de açúcar e 250 gramas da manteiga sem sal. Exatamente. Misturou, em casa você que tem mais tempo, deixa Bater mais para ficar um creme bem misturadinho mesmo. Perfeito. Tá? E aí a gente vai acrescentando os outros ingredientes. Isso. Nós vamos acrescentar agora os ovos. Os ovos também em temperatura ambiente sempre. Aquela dica de vó que vale a pena, porque o bolo cresce mesmo. Né? Vamos acrescentando aos poucos. Olha, eu coloco um e bato. Vou misturando. Coloco o outro. Vamos misturando. Agora a gente vai colocar uma pitadinha de sal. Pra dar, né? Sal no bolo doce é que acentua o sabor do bolo. Ressalta, né? Ressalta, né? Então só uma pitadinha mesmo. Mistura de novo. Vamos lá. E agora, Tati, eu vou introduzindo os outros ingredientes. Que é suco de laranja. O suco de laranja. Mais ou menos o suco de duas ou três frutas? Duas ou três frutas. Depende do tamanho da fruta, né? Legal. Às vezes a laranja tá... A gente coloca o iogurte natural.
suco de 2 ou 3 laranjas, o potinho de suco de iogurte Isso, natural potinho, sem soro. Exatamente. A essência de baunilha para tirar o gostinho de ovo da sua receita. E aqui, agora a gente bate. Vamos bater. Prontinho, bateu, agora a gente vai introduzir os ingredientes secos. Tá. Aqui eu já coloquei, Tati, uma colher de sopa de fermento e a farinha peneirada. O pessoal de casa peneire sempre, que né, fica bem mais gostoso, bem saboroso Então, aí. você já misturou. Já misturei tudo, o fermento fermento e a farinha peneirada, tá? Perfeito. Vamos lá, vamos introduzindo aos Reforçando, poucos. então, 340 gramas da farinha de Isso. trigo. Aí vamos batendo, vamos introduzindo e batendo. Para incorporar mesmo. E 1 colher de sopa do fermento Isso, do fermento em pó. Eu trouxe a farinha de amêndoa, que eu adoro a farinha de amêndoa nesse bolo. Uma aqui, a farinha de amêndoa diminui o carboidrato do bolo e dá um sabor e uma umidade para esse bolo de laranja. Então vale a pena quem puder aí colocar um pouquinho da farinha de amêndoa. Eu trouxe 100 gramas. 100 gramas. 100 gramas. Legal. Mas quem não tiver em casa, Tati, né, quer fazer o bolo, dá para fazer sem essa farinha. Tá. É só aumentar a farinha de trigo. Ah, Tá? legal. Aí eu aumento Isso, a quantidade. essa 100 gramas 100 eu gramas. ponho mais de farinha de Isso, trigo. exatamente. Ok. Aqui você traz essa umidade que eu gosto no bolo, esse sabor bem gostoso. Vale tá? a dica. Vale a pena. Então vamos introduzindo aos pouquinhos. Bate mais um pouco, vamos lá. Ui, ui, ui. Tudo junto e misturado. Tudo junto, que delícia. Dá pra sentir o cheirinho já desse bolo. Vou tirar aqui, mexer um pouquinho. E agora a gente vai colocar os pistaches, tá? São 50 gramas de pistache. Ok. Tá? Os pistaches inteiros a gente vai misturar aqui nessa massa. Bate mais um pouquinho. Deixa eu tirar aqui essa... Sempre fica um pouquinho de farinha, então tem que sempre misturar. Gente, deve ficar muito bom, não, Dani? Ai, fica muito bom. Uma delícia. Laranja, o pistache Esse é meu bolo preferido. e um pouquinho da farinha de amêndoas. Olha que eu faço bastante, mas esse é muito bom. Prontinho, misturou tudo. Os pistachos, eles ficam inteiros. Aqui a gente colocou só para misturar mesmo, tá? Deixa eu tirar aqui. E agora eu mexo um pouquinho com uma colher de pau, que olha... Reforçando mais uma vez, então, para a nossa massa, gente, 340 gramas da farinha de trigo, 100 gramas da farinha de amêndoas. Quem quiser é só aumentar a farinha de trigo e não usar de amêndoas, mas se você tiver oportunidade, acrescente, porque muda, inclusive, tá bom? A textura e o sabor. 50 gramas do pistache inteiro, sem casca, sem sal. Meia colher de chá de sal, é aquela pitadinha para realçar o sabor. 1 colher de sopa do fermento químico. 1 colher de sopa da essência de baunilha. 250 gramas da manteiga sem sal. 200 gramas do açúcar refinado. 3 ovos. O potinho de iogurte sem soro, iogurte natural, de 2 a 3 laranjas, tá bom? O suco da laranja. E aí depois você pode acrescentar também as raspas da laranja. Isso, as nossas raspas, é verdade. Massa pronta. É, massa pronta. Vamos colocar um pouquinho de raspa que eu esqueci, pessoal. E tem aqui, olha né, só, tem separadinho. aqui, a gente coloca um pouquinho, que estava do outro lado ali, que é da cobertura. A gente vai colocar um pouquinho porque acentua o sabor deste bolo. Fica muito bom. Então, um pouquinho Depois, quanto tempo de forno, Dani? 45, 40 minutos, mais ou menos. Forno Tem que dar- pré-aquecido, pré-aquecido, 180 graus. Ok.
né? Em 40 minutinhos dá uma olhadinha, 45 no máximo. Aí faz aquele teste Do palitinho. do palitinho que Infalível. funciona. É infalível. Olha, misturou aqui. Ainda bem que você repetiu, porque eu tinha esquecido das minhas raspas e dá um sabor Eu adoro muito essa colinha. diferente. Eu sempre falo pra produção, produção, tem me que ter deixa ali a né? colinha. Ótimo, Tati. Então colocamos aqui, eu vou colocar um pouquinho mais, que eu gosto. Lembrando que eu ralei a casca da laranja num ralador especial para laranja, para frutas cítricas. Então o pessoal aí de casa não precisa comprar nenhum ralador específico, mas ficar atento a não pegar aquela parte branca da laranja, porque senão amarga o bolo. Legal. Tá? É só o verdinho isso, mesmo, só o a verdinho, o amarelinho da laranja. Ok. Né? Essa tá verdinha porque a laranja tava numa outra cor, né? Mas assim, porque Nossa, o senão aroma amarga. já- Nossa, já muda, né, predominou. Tati? Olha isso. Bom demais. Vamos lá. Aqui já peguei a minha assadeira, já untei com manteiga e farinha. Tá. Aí coloquei um pouco na geladeira pra ela segurar um pouco, porque na hora de desenformar também fica mais fácil. Ai, que interessante. Tá? Unta e deixa um unta pouquinho e na coloca um geladeira. pouquinho na geladeira, porque ela Tá. fica assim, olha, sequinha, tá? Gostei da dica. Bem bacana, né? Só passar aqui. E Só- de 40 a 45 minutos de Isso, forno. exatamente. Vamos lá. Ai, que delícia. Que massa bonita. Não é? Você vai ver a textura, Tati, dessa massa com esse diferencial aí da amêndoa. Ela fica bem... Eu já tenho vontade de passar o dedo. Olha só. E não é só você, não, Dani. Eu compartilho da mesma vontade. Tenho certeza que muita gente em casa também. Olha, sobra um pouquinho essa massa, tá? Essa massa, ela sobra um pouco. Então, o ideal é um quarto, aí não é a metade, é um pouquinho mais que a metade. Tá. Pra você colocar, dar aquela batidinha, Aquela ajeitadinha. e colocar no forno. Legal. Vamos colocar no Vamos nosso lá? e a gente encerra então com a nossa cobertura de pistache? Prontinho. Pra fechar agora então, Dani, nossa cobertura, como é que você prepara? A cobertura, olha só. Primeiro eu vou falar da calda, Tati, porque Tá. saindo do forno a gente vai passar essa calda aqui, que é bem fácil Já peguei de ele fazer. pronto. Olha, gente, Tá? aqui já tem um bolinho prontinho. Olha que bonito, que espetáculo. Ai, que delícia. Como é que esse você fez essa calda? Essa calda, açúcar, água e suco de laranja. Simples assim. Simples assim. Aí Tá. coloca no forno, fogo baixo, né? Vai mexendo em fogo baixo, pra não ter problema de amargar, só por isso. Perfeito. Aí ela vai virar um xaropinho, né? Olha, a textura parece um xarope, tá vendo? Legal. Olha, fica uma delícia isso no bolo, tá? Então, é uma calda super simples. E aí, Tati, o cream cheese também é muito fácil. Dá um sabor muito diferente para esse bolo especial. Eu adoro esse bolo, que é cream cheese gelado, açúcar de confeiteiro e manteiga. Só misturar. Então, só misturar. Inclusive, eu misturei no meu fouet. Usei o fouet, nem coloquei na batedeira, que é bem fácil, Legal. é na mão mesmo, tá? Cream cheese. É cream cheese e açúcar de confeiteiro e manteiga. Legal. Tá? Mistura com Primeiro fouet. coloca a manteiga e o açúcar e vai mexendo. Tá. E depois coloca o cream cheese. Legal. Fácil, é bem fácil mesmo de fazer. Textura gostosa e dá um sabor incomparável aí no bolo. Ai, adorei. Vamos finalizar então? Vamos lá? Vamos lá. Então vamos colocar aqui. Eu preciso de um garfo, Tati. Eu pego Esqueci, pra eu quero você, furar pode um pouquinho aqui. Embora esse bolo, ele já tenha uns rachadinhos, olha, que dá esse efeito, né? Que você nem precisa tanto furar o bolinho. Porque olha, tá vendo, ó? Não, gente, só Já esse é. bolo aí tá com uma cara ótima. Aí você coloca. Com essa calda e cobertura, então, duvido que alguém consiga resistir em casa. Que Duvido. delícia! Olha só, que gostoso. Ai, é para um café da manhã, é para um lanche da tarde. É aquele Ou mesmo bolinho às de vezes vó, à né? noite, né? Você vai Isso, tomar dá uma um vontade. cafezinho, É. um chazinho, um suquinho. Muito uma fatia de gostoso. bolo. Olha só. Então ele vai molhar bem esse bolo, quentinho ainda, então ele penetra mesmo. Aí, olha, que delícia. Fica bonito já, né? Aquele bolo fica lindo. A gente passa agora o cream cheese. A quantidade, ou a pessoa coloca num pratinho, decora, corta. Eu gosto de passar o cream cheese no bolo. Deixa ele... Ai, Dani, você é das Ai, minhas. Olha lá. deixar E passa assim, com gosto mesmo, viu, meu amigo? Olha lá. Eu gosto disso aqui, ó. Ai, que delícia. Né?
Um bolinho de laranja com Meu pistache. Deus. Gente, eu não sei na e sua cobertura cidade. de cream cheese. Não, e aqui no interior do estado de São Paulo, o Brasil inteiro acompanhando a nossa programação, mas aqui, especialmente no interior, tá caindo uma chuvinha boa agora, hein, Pedrão? Ai, que delícia, molhando nossas plantinhas e com essa chuvinha, um bolinho. Isso mesmo. Cafezinho de É coador. hoje que eu vou me acabar. Adorei. Olha só. Eu gosto assim, Tati. Nossa calda, caindo nosso cream aqui, cheese. olha, tá vendo? E fica até bonito no prato, né? A ideia é essa também, né? E aí, por último, Deixa- você deixou também um pouquinho do pistache, né? Isso, aí o triturado. pistache eu triturei um pouquinho, tá? Também é facinho, ou com mixer ou na batedeira, no liquidificador. No liquidificador é melhor. E aí é colocar por cima, olha só. Polvilhar Deus. mesmo o pistache. Gente do céu. Tem uns pedaços inteiros, coloca no prato para decorar. Os contatos da Dani, Daniela Schiavo, estão no vídeo, sugestões, orientações. Isso, vocês qualquer podem aí dúvida procurar. Eu quero agradecer também muito o carinho, viu, Dani? Ela Ai, preparou Tati. esse bolo delicioso já prontinho, para depois a gente dividir com toda a equipe. E fez a gentileza de me trazer também uma versão aqui, um bolo. Agradeço demais esse presente. É um Ai. bolo de churros, minha amiga. Hoje eu vou fazer uma festa. Eu tô feliz da vida. E eu já faço convite, então, para você voltar numa outra oportunidade e ensinar pra Ai, gente o bolo de churros, é verdade. Esse Pode bolo, ser? Tati. Aí deixa eu partir, diretor. Aqui eu coloquei, olha, pra gente decorar aqui, ficar em pezinho, só pra deixar o bolo bem rodelinha bonito, né? da laranja desidratada. Comer com os olhos. Nosso tempo acabou. Diretora, eu vou partir rapidinho pro pessoal de casa. Ah, meu Deus. Eita, que esse meu trabalho é bom demais. É o que eu sempre digo, viu, minha amiga? A gente aprender boas receitas e novas receitas sempre é muito bom. Agora, melhor que aprender, com certeza, é a gente experimentar. Dani, deixa eu te dar um beijo. Ai, obrigada, Tati. Arrasou. Espero que o pessoal de casa goste. Até breve com o bolo de Obrigada. churros. Ah, é, Já tem a verdade. listinha de todos os sabores. Minha amiga, é craque no bolo. Ai, beijo. Até breve. E agora eu me despeço assim, ó. Fui.